Hoje vamos falar de um tema inspirador: jovens que impactaram o mundo com sua fé. Então presta atenção e vem comigo. Às vezes, parece que o mundo espera que a juventude seja apenas uma fase de preparação. É como se os jovens estivessem numa sala de espera, aguardando o momento de serem importantes. Mas, e se eu te dissesse que Deus não espera a sua juventude acabar para começar a te usar? A Bíblia está cheia de exemplos de jovens que impactaram o mundo com sua fé, e isso nos mostra que idade não é desculpa, falta de experiência não é barreira e o ainda estou aprendendo pode sim caminhar junto com estou fazendo história com Deus. Então bora mergulhar nesses 5 exemplos incríveis. Senta aí, pega tua Bíblia se quiser acompanhar e deixa Deus te inspirar. Primeiro exemplo, Davi, o improvável que virou rei. Imagina o cenário: um exército inteiro tremendo de medo diante de um gigante. Homens treinados, experientes, armados. E no meio disso tudo, aparece um menino ruivo, pastor de ovelhas, sem armadura, sem espada. Davi chegou só para levar comida para os irmãos e saiu como o herói da nação. Isso porque ele confiava num Deus maior que qualquer Golias. Davi não foi escolhido pelos critérios humanos. Inclusive, quando o profeta Samuel foi até a casa dele para ungir o novo rei, ele nem foi chamado para a reunião. O pai nem considerou que ele pudesse ser o escolhido. Mas Deus viu o coração dele, viu a fé, viu o íntimo. E foi esse coração que derrotou um gigante com uma pedrinha e mudou a história de Israel. A lição aqui é clara: você não precisa ser o mais forte, o mais popular, o mais falado. Você precisa estar disposto a confiar em Deus quando todo mundo se esconde. Ser jovem não impede ninguém de ser valente no Senhor. Segundo exemplo, José, o sonhador incompreendido. José era o caçula mimado que gostava de contar sonhos. Seus irmãos não suportavam ele. E quando José compartilhou que em seu sonho eles se curvavam diante dele, aí mesmo que o ódio aumentou. Resultado: foi vendido como escravo e carregado para o Egito. Agora pensa comigo. Um jovem fora da sua terra, traído pela própria família, acusado injustamente, preso. José tinha tudo para se revoltar. Mas em cada passo, ele escolheu manter a integridade, escolheu confiar, e foi justamente isso que o levou a ser governador do Egito. Deus usou José para salvar milhares de pessoas da fome, inclusive a família que o rejeitou. Às vezes, teus sonhos vão ser ridicularizados. Pode ser que te joguem num poço, numa prisão emocional ou num buraco de críticas. Mas se você continuar firme na fé, Deus te exalta no tempo certo. Jovem com sonhos, fé em Deus, agente de transformação. Terceiro exemplo, Ester, a corajosa que salvou seu povo. Ester era uma jovem órfã criada pelo primo numa terra estranha, mas Deus a colocou como rainha num palácio pagão. E não foi para ficar tirando selfie no trono. Foi para interceder por seu povo num momento em que todos estavam prestes a serem exterminados. Ela poderia ter ficado em silêncio, poderia ter dito, não é meu problema, mas com medo mesmo, com risco de morte, ela decidiu se posicionar. Jejuou, orou e foi até o rei. Sua coragem salvou uma nação inteira. Tem gente que acha que posição e influência são só para conforto. Mas Deus coloca jovens em lugares estratégicos para serem boca profética. Talvez você esteja numa escola, faculdade ou rede social onde ninguém fala de Jesus. E se Deus te colocou lá para isso? Como disse Mardoqueu para Ester, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E quarto exemplo, Jeremias, o jovem que achava que era jovem demais. Quando Deus chamou Jeremias, ele soltou a clássica desculpa: "Ah, Senhor, eu sou muito jovem." Mas Deus respondeu com aquele tapa santo de realidade: "Não diga que é muito jovem, você irá aonde eu te enviar e dirá o que eu mandar." Jeremias se tornou um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. E olha que não foi fácil. Ele foi rejeitado, ignorado, perseguido. Mas ele não desistiu. Sua fidelidade à palavra de Deus o manteve firme, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando. Se você já pensou, quem sou eu para falar de Jesus? Ninguém vai me levar a sério. Ou, sou muito novo para isso. Lembre-se de Jeremias. Deus não está procurando diploma, idade ou palco. Está procurando boca disponível e coração sensível. Se você se coloca à disposição,
Deus coloca o conteúdo. Quinto exemplo, Timóteo, o discípulo em construção. Timóteo era um jovem discípulo de Paulo e, mesmo com pouca idade, recebeu uma responsabilidade enorme: cuidar de igrejas, ensinar doutrina, enfrentar heresias. Era como se Paulo dissesse: você tem talento, mas mais do que isso, tem chamado. E lá foi Timóteo, meio tímido, mas cheio de fé. Paulo escreveu a ele algo que você precisa gravar no coração. Ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, você não precisa provar nada com sua idade, mas com seu caráter. O mundo quer colocar os jovens numa categoria onde só se espera confusão, imaturidade e rebeldia. Mas Deus espera exemplo. Ele acredita que o Espírito Santo pode agir em você com a mesma intensidade que em qualquer adulto. Basta você crer. Agora, e você? Esses 5 jovens da Bíblia nos mostram que Deus ama usar quem tem coragem de confiar nele. O mundo diz, deixa para depois, mas o céu diz, é agora. A juventude é um tempo poderoso demais para ser desperdiçado com comparações, medos ou distrações. Deus está levantando uma geração que não se envergonha do Evangelho, que adora em espírito e em verdade, que ora com fervor e age com propósito. Você pode ser um Davi que enfrenta gigantes com fé, um José que permanece firme mesmo no Egito, uma Ester que se posiciona mesmo com medo, um Jeremias que prega mesmo sendo jovem, um Timóteo que lidera mesmo sendo tímido. Tudo isso não porque são especiais por si mesmos, mas porque creram num Deus extraordinário. A juventude não é um problema a ser resolvido, é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. A pergunta é, você vai deixar Deus te usar agora ou vai esperar ficar pronto? Porque, spoiler, quem prepara é Ele. Se liga, não importa se ninguém te valoriza, se o mundo ri da tua fé ou se você sente que não tem nada de especial. Você tem um Deus que já te escolheu. E quando Deus escolhe, até as pedras obedecem, os mares se abrem e os corações mais duros amolecem. Então, bora viver essa fé com intensidade? Você não é pequeno demais para fazer parte de algo grande. Você é exatamente do tamanho que Deus precisa. E esse tamanho se chama disponível. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. Até a próxima!